Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos continuar estudando sobre números racionais e vamos ver um pouquinho mais sobre potenciação e raiz quadrada exata de números racionais. Vamos resolver algumas atividades do livro didático de vocês, começando na página 118, a questão número 8. Sabe-se que A é igual a 2 elevado a menos 5 e B é igual a 4 elevado a menos 3. Se você dividir o número A pelo número B, qual será o resultado? Então, nós temos a divisão de A por B e A é igual a 2 elevado a menos 5. Portanto, nós temos 2 elevado a menos 5 dividido por B, que é 4 elevado a menos 3. Nós podemos escrever o denominador. Podemos repetir o numerador, 2 elevado a menos 5. E deixar o denominador na mesma base do numerador. O 4 nós podemos transformar em 2 elevado a 2. E o 4 está elevado a menos 3. Portanto, fica 2 elevado a 2 elevado a menos 3. Ainda repetimos aqui 2 elevado a menos 5. E aqui vamos ter 2 elevado a... Eu tenho aqui uma potência de uma potência. Posso multiplicar os expoentes. 2 vezes menos 3, menos 6. Agora eu tenho uma divisão de potências da mesma base. É como se eu tivesse assim: 2 elevado a menos 5 dividido por 2 elevado a menos 6. Quando nós temos a divisão de potências de mesma base, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. O primeiro menos o segundo expoente. Portanto, vai ficar menos 6. Então, vamos ter 2 elevado a menos 5. E menos 6 dá mais 6. Portanto, temos 6 menos 5, 1. 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então, o valor, qual será o resultado dessa divisão? O resultado será igual a 2. Muito bem. Vamos então para a próxima questão, ainda na página 118. Dê o valor de cada potência expresso na forma decimal. Então, quando eu tenho uma potência com expoente negativo, caso aqui do item A, 10 elevado a menos 4. Então, quando eu tiver um expoente negativo, vai aparecer o número 1, traço de fração, e a base desce, vai para o denominador dessa fração
com o expoente positivo. Isso aqui é 1 e 10 elevado à quarta potência é 10.000. O número 1 seguido de 4 zeros. Número 1 seguido de 4 zeros. Muito bem. Então, como se pede aqui na forma decimal, eu tenho aqui 1/10 milésimo. Isso aqui então será 0,0001. Como eu tenho 4 zeros no denominador, então depois da vírgula haverá 4 algarismos. 0,0001. 1/10 milésimo. Agora eu tenho aqui no item B uma fração mais 5 meios elevado ao expoente negativo à potência menos 2 com expoente negativo. Quer dizer, 5 meios elevado a menos 2, expoente negativo. Quando tivermos uma fração com expoente negativo, nós podemos fazer assim. Invertemos os termos da fração. Quem é denominador, o 2, sobe, vai para o numerador. Quem é numerador, desce, vai para o denominador. Vamos ficar aqui com 2/5 mais 2/5 mais 2/5. E ao invertermos os termos da fração, o expoente vai mudar de sinal. Ele se torna agora positivo. Ele era negativo, se torna positivo. Se eu tenho 5 meios elevado a menos 2, expoente negativo, ao inverter os termos da fração, eu vou ficar com 2/5 elevado a 2. Resolvendo, 2 elevado a 2, 4. 5 elevado a 2, 25. 4/25 avos. Mas aqui pede para deixarmos na forma decimal. Então vamos dividir 4 por 25. Como é menor, colocamos um 0 no quociente e acrescentamos um 0 ao 4, formando 40. 40 por 25 dá 1. 1 vezes 25, 25 para 40, falta 15, resta 15. Para prosseguirmos a conta, acrescentamos um 0. 150 dividido por 25, aqui vai dar 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 20, 120. Com 30, 150 para 150, 0. Portanto, 0,16. Passando para o próximo item, determine o valor das seguintes expressões numéricas. Então eu tenho aqui o item A, esse parêntese elevado a menos 4. Parêntese é 1 menos 2/3 elevado a menos 4. Eu posso dizer, já que aqui eu estou trabalhando com o denominador 3, que eu tenho aqui, no lugar de 1, eu posso dizer que é 3/3.
Por que eu estou escolhendo 3 aqui? Porque eu já tenho o denominador 3 aqui. Veja que 3 dividido por 3 dá 1. Então eu posso escrever 3 terços menos 2 terços, que fica bom de trabalhar as frações, elevado a menos 4. Menos a quarta potência. Isso aqui vai dar então 3 terços menos 2 terços dá 1 terço. Um terço elevado a menos 4. Expoente negativo, invertemos os termos da fração. 3 sobe, 1 desce, e esse menos 4 se torna agora 4 positivo. Podemos dividir 3 por 1, dá 3. E 3 vai ficar 3 elevado a 4, que é igual a 81. Simples, né? Vamos trabalhar agora com o item B. Cinco quartos menos 1 elevado a menos 3. Como aqui eu estou trabalhando com o denominador 4, eu posso transformar o número 1. Reescrevo primeiro 5 quartos e transformo o número 1 em 4 quartos. 4 quartos. Observe que 4 dividido por 4 é igual a 1, elevado a menos 3. Então, 5 quartos menos 4 quartos, 5 desses menos 4 desses dá 1 desse. Então, eu vou ficar com 1 quarto. Um quarto elevado a menos 3. Potência com expoente negativo. Podemos inverter, quero dizer, fração com expoente negativo, elevado a um expoente negativo. A base então é uma fração, invertemos os termos. 4 sobre 1 elevado a 3 positivo. Se a fração está elevada a um expoente negativo, invertemos os termos e deixamos o expoente positivo. 4 dividido por 1 dá 4, fica 4 elevado ao cubo, a 3. Terceira potência. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Fácil, né? O próximo item agora está na página 122. Calcule o valor das expressões. O item A pede para fazermos a raiz quadrada de 16 nonos. Fácil, né? A raiz quadrada de 16 é 4. E de 9 é 3. No item B, nós temos a raiz quadrada de um número decimal. Mas nós podemos escrever esse número decimal na forma de fração. A raiz quadrada de 0,25, 0,25 é o mesmo que 25
centésimos. A raiz de 25 é 5. De 100 é 10. Então aqui, simplificando por 5, eu tenho 1 meio. E 1 dividido por 2 é 0,5. O item C, fácil também de fazer. A raiz quadrada de 25/36 avos. Simples, né? Raiz de 25. 5 de 36, 6. Letra D, raiz quadrada de 1/4. Simples também. A raiz quadrada de 1 é 1, de 4, 2. O item E, a raiz quadrada de 49, vou botar aqui, 49 centésimos. A raiz quadrada de 49 é 7. E de 100 é 10. E no item F nós voltamos a ter um número decimal, que é a raiz quadrada de 1,96. Então nós podemos dizer que é a raiz quadrada de 196 sobre 100. Como tem duas casas decimais depois da vírgula, colocamos 1 e 2 zeros e escrevemos no numerador o número sem vírgula, 196, e no denominador o número 1 seguido de 2 zeros. Então fazemos aqui a raiz quadrada de 100 é 10. De 196, 14. Então vamos ter aqui 14 décimos. 14 dividido por 10, 1,4. Fácil, não é? Prosseguindo, temos agora aqui, então pessoal, considerando a questão 8, na página 122, a questão diz assim: qual é a raiz quadrada exata de cada um dos números a seguir? Veja que se pede a raiz quadrada exata. Então, nós podemos encontrar essa raiz exata. O resultado não vai ser um número irracional, vai ser um número racional. Então, nós podemos fazer de duas formas. Por exemplo, o item A, se formos trabalhar assim, a raiz quadrada de 12,25. Nós podemos trabalhar dessa forma. A raiz quadrada de 12 vírgula 25 é igual, aí escrevemos esse número 12,25,
que está na forma decimal na forma de fração. 1225. Como aqui depois da vírgula temos duas casas decimais, colocamos 1, 0, 0. Então vamos tirar a raiz quadrada de 1225, que será 35, e de 100 é 10. Veja como fica fácil. 35 dividido por 10, 3,5. Então a raiz quadrada de 12,25 é 3,5. Outra forma de nós fazermos seria fazer dessa forma. Nós podemos colocar o número 12,25 entre dois números que são quadrados perfeitos, os mais próximos deles. Então, maior que ele, o próximo é 16, menor que ele, anterior a ele, o próximo é 9. Muito bem. Então, nós podemos dizer que a raiz quadrada de 9 será menor que a raiz quadrada de 12,25, que será menor que a raiz quadrada de 16. Se 12,25 é menor que 16, a raiz quadrada dele será menor que a raiz de 16. Então, a raiz quadrada de 12,25 será um número maior que 3 e menor que 4. E aí nós podemos fazer testes, né? 3,1 vezes 3,1. Aí fazemos 3,1 vezes 3,1. O resultado será 9,61. Depois nós fazemos 3,2 ao quadrado, quer dizer 3,2 vezes 3,2. O resultado será 10,24. Veja que começamos a nos aproximar de 12,25. Aí depois fazemos 3,3 vezes 3,3. Isso daqui dará 10,89. Depois 3,4 ao quadrado, quer dizer 3,4
vezes 3,4. Isso nos dá 11,56. E quando fizermos 3,5 vezes 3,5, então vamos achar exatamente 12,25. Então a raiz quadrada de 12,25 é 3,5, porque 3,5 elevado ao quadrado é igual a 12,25. Vamos considerar aqui mais um exemplo. A letra G agora. A raiz quadrada de 0,0729. Então, você pode escolher o método que você quiser. Aqui nós podemos escrever assim: a raiz quadrada desse número, 0,0729, é igual a raiz quadrada de 729, e no denominador vamos colocar 1, seguido de, depois da vírgula temos quantos algarismos? 4. Então colocamos 4 zeros. 729 decimilésimos. Então, qual é a raiz quadrada de 729 decimilésimos, ou sobre 10.000? A raiz quadrada de 729 é 27. E a raiz quadrada de 10.000 é 100. Então eu tenho aqui 27 sobre 100, 27 centésimos, que é igual a 0,27. Fácil de fazer, não é? Você pode aplicar o método que achar mais prático. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Alguns podem ser mais trabalhosos. Esse pode parecer mais simples, mas em alguns momentos vai exigir que você talvez faça um teste. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 1225? Então vamos ter que situar 1225 entre dois números quadrados perfeitos. 30 vezes 30 é 900. 40 vezes 40 é 1600. Então 1225 é um número que vai estar entre 30 e 40. Como é terminado em 5, então nós podemos deduzir que seria 35. E o mesmo processo pode ser necessário aqui quando queremos descobrir a raiz quadrada de 729. Como 30 vezes 30 dá 900, vai ser um número menor que 30. Então tudo tem suas vantagens e desvantagens. Passando então para o próximo item. Qual destes números é a raiz quadrada de 0,0064? Então nós vamos usar o processo de escrever esse número na forma de fração.
a raiz quadrada desse número nós podemos escrever assim. É igual a raiz quadrada de 64 sobre 10.000. 1 seguido de 4 zeros, já que depois da vírgula temos 4 algarismos aqui. Simples agora, né? Raiz quadrada de 64, 8. De 10.100. 8 centésimos, que é igual a 0. Transformando, dividindo 8 por 100, vai dar 0,08. 8 centésimos. Mas nós não temos aqui nenhuma dessas opções nesses itens. No entanto, nós podemos fazer o seguinte: podemos simplificar a fração. Já que todas as respostas estão na forma de fração, simplificamos a fração. Número 8 pode ser dividido por 2, dá 4, e 100 por 2 dá 50. Gerou 4 50avos, que pode ainda ser simplificado por 2. 4 por 2 dá 2, 50 por 2 dá 25. Então nós achamos aqui 2 25avos, que é o item E. 2 25avos. Espero, pessoal, que tenham gostado dessa aula, que tenha ajudado vocês a aprender um pouco mais, a trabalhar com os números racionais. Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.